Saúdo a esposa do Senhor Jesus Cristo, os filhos de Deus, eleitos, aliás, por todo o mundo, e os irmãos em confinamento por causa da condição que o mundo atual vive. Hoje tenho a ocasião de partilhar convosco alguns momentos em volta da Palavra de Deus, para vos trazer uma exortação, que tenho o prazer, portanto, de vos apresentar é o vosso irmão Luciano Mampinga. Vamos começar pela leitura da Palavra de Deus. Nós começaremos por ler Josué, capítulo 1, de versículo 1 até 9. E depois leremos também Mateus, capítulo 16, versículo 1 a 4. E terminaremos por Efésios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Lemos assim, eu leio primeiro em Josué, capítulo 1. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como o disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvias, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medite nela, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E vou ler agora em Mateus, capítulo 16, como disse, versículos 2, 3 e 4. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não discernir os sinais dos tempos? E vou terminar nos Efésios, capítulo 1. Primeiro capítulo dos Efésios, os versículos 3 e 4. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Que Deus abençoe a sua palavra. Então, por alguns momentos, depois da leitura da palavra, gostava, irmãos e irmãs, esposa eleita, partilhar convosco
esse pequeno tema que trago como exortação aos filhos de Deus, os sinais dos tempos e a posição do cristão, o eleito. O nosso Senhor Jesus Cristo disse em Mateus, conforme acabamos de ler: hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não discernis os sinais dos tempos. O nosso Deus é um Deus de sinais. Tudo que Deus faz, há sempre sinais precursores que indicam que alguma coisa vai acontecer. E quando Ele dá um sinal, é porque algum evento está por detrás desse sinal. Muito importante. Quer dizer que cada sinal está a anunciar um evento por acontecer. Alguma coisa importantíssima que Deus tem. E lembre-se, Deus não é como um homem. Quando Deus está determinado a fazer uma coisa, é porque tem alta importância aquilo. Porque Deus não é o homem só, mas Deus é Deus. E como Deus, tudo que Ele diz, tudo que Ele planifica, Ele o realiza. Portanto, os eventos de Deus são predeterminados e acontecem no momento certo. Portanto, quando Ele dá sinais, é porque algo está prestes a acontecer. Podemos lembrar que quando Jesus nasceu, houve os 3 magos que saíram do Oriente a caminho para Jerusalém, Israel. E lá não sabiam que Jesus nasceu em Belém, mas Jesus tinha que nascer em Belém segundo a promessa. Então o que lhes dirigiu foi uma estrela, um sinal que muitos não viram. Até os que estavam lá em Jerusalém, em Israel, não viram o sinal, muitos deles. Então o sinal lhes conduziu, a estrela lhes conduziu. Imagina que quando chegaram em Israel, primeiro passaram por Jerusalém, pensando que Herodes devia ter melhor informação, e foram a Herodes e aos dignatários que estavam lá, que pensavam que eles podiam saber onde nasceu Jesus. Mas quando lá chegaram, o Herodes ficou surpreendido. Disse que não, eu não sei disso. Espera, não sei, mas aqui não nasceu o rei de Judá, o rei de Israel, aqui não nasceu. O rei dos judeus, aqui ninguém nasceu. Eu não sei disso. Não, nós vimos a sua estrela e víamos acompanhando a estrela. Portanto, logo que chegaram em Jerusalém, porque confiavam em homens, Deus tinha dado o seu sinal, confiavam em homens, então Deus afastou o sinal. Ficaram porque eles começaram a olhar os homens, então o sinal desapareceu. Mas logo que abandonaram Herodes para voltarem a buscar Deus, o sinal volta e viram uma nova estrela começar a desconhecer. A estrela conduz-os até onde Jesus nasceu. Esse era um sinal. No tempo de Noé, nós vemos, a Bíblia nos fala de como a ciência se desenvolveu. E vimos também como é que o homem se desenvolveu. E quando o homem se desenvolve, infelizmente, traz também muita coisa. Desculpai-me dizer o termo, até traria muita podridão. A ponto que a própria carne humana tornou-se uma carne sabotada. Imoralidade, muita coisa. E eram sinais precursores. Todos aqueles sinais indicavam alguma coisa. E quando aquilo aconteceu, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, que Deus se irritou, se arrependeu. E quando Deus se irrita, chega um momento para o julgamento, Ele não volta atrás, conforme Ele fez para Adão e Eva. Ele disse que se comer dessa árvore, pagarão, portanto morrereis, e aconteceu. E veio também acontecer que quando Noé viu o que estava a acontecer, Deus lhe fez graça, digamos assim. Noé achou graça diante de Deus, porque Deus lhe falou como servo de Deus. Deus lhe disse: vai construir uma arca. Assim fez uma arca. Então houve sinais que Noé pode ver naquele momento. Um dos sinais era o desaparecimento de Enoque. Enoque já estava a indicar a Noé que alguma coisa está a vir, a tribulação está por vir. Daqui a nada o julgamento vai abater, que era a tribulação. Portanto, Noé, Deus já o tinha tirado porque a sua vida agradou a Deus. E depois disso temos tantos outros sinais que aconteceram. Portanto, mas o que é que veremos? Quer seja o exemplo que falamos de Jesus Cristo quando nasceu. Falamos agora de Noé, quando constrói a arca. Deus disse que construiu a arca para entrar na arca. Todos esses sinais só foram para os eleitos.
os crentes são os que apanham sempre sinais. Os outros nunca os apanharam. De tal maneira que quando os sinais vieram, as pessoas ficaram pasmadas e continuaram na incredulidade. Riram-se. Mas os crentes creram e avançaram com aquilo, porque Deus avisou sempre pelos sinais. E para ver que, como Deus teve sempre uma parte escolhida, nunca houve um momento em que Deus deu algum aviso, disse alguma coisa, e que as pessoas que não creram fizessem parar Deus. Deus nunca parou. Portanto, nós que cremos nos sinais, que cremos na palavra de Deus, sabemos também que o Deus que dá sinais é para nos advertir de alguma coisa. Em 2 Pedro capítulo 3, versículos 3 a 7, a Bíblia diz que o Espírito diz expressamente que nos últimos dias haverá zombadores, como houve naquele momento. Mas também aqui nos diz que haverá fogo, vem fogo. O mundo do então, diz a Bíblia, terminou foi pelas águas que foi destruído, mas o mundo de agora está reservado, tanto a ira de Deus reserva esse mundo para o fogo, tanto haverá fogo. Portanto, o mundo está numa tal condição que os sinais preditos pela Bíblia mostram. Queria aqui lembrar o tema que eu dei, que é a falar dos sinais dos tempos e a posição do eleito cristão. Portanto, eu tinha dado esse tema e quero recordar aqui os irmãos que estou a falar dos sinais dos tempos, em particular nesse tempo, mas estou fazendo referência no passado para ver como é que Deus age com os sinais e qual a posição que o cristão devia tomar. Então, temos muitos sinais hoje. O mundo está numa tal condição que nós podemos ver sinais e sinais. Hoje mesmo que estamos a falar, meus irmãos, vocês sabem, estamos nas casas. Pode não estar escrito na Bíblia conforme estamos a viver, mas isto está a mostrar que alguma coisa iminente está a acontecer, porque nunca houve momentos antes do que estamos a viver agora. Que o mundo inteiro esteja nas casas, o pessoal, nações guardam as pessoas nas casas, quando as economias sabem que devem falir guardando as pessoas nessa condição, mas por obrigação aconteceu e está a acontecer. Então nós respeitamos as ordens dadas pelos governos de estados, mas podemos ver nisso que são sinais realmente precursores. Vimos a ciência se desenvolver a um nível humano que o homem nunca imaginou antes. Vemos a imoralidade a tomar a sua ascendência, a subir de tal maneira que parece que nem no tempo de Noé, porque no tempo de Noé falava-se de moralidade, agora nós já temos tudo combinado. O tempo de Noé, o tempo de Sodoma, temos a imoralidade, temos a homossexualidade, temos tanta coisa, são os sinais que se anunciam. Vemos a apostasia da igreja, que é também um grande sinal da igreja que pretende servir o Senhor, mas que o Senhor tinha dito que é um vão, invocam o meu nome, mas servindo preceitos humanos e servindo dogmas. Isso é para mostrar que realmente Deus tem a sua igreja verdadeira e a igreja que é a falsa. Tanto, mas lembramos aqui, meus irmãos, que os sinais serviam sempre de advertência para os dois grupos. Há o grupo dos crentes e os grupos não crentes. Os não crentes acabam por terminar, portanto, a vida deles é continuar a servir o mundo, a vida do pecado, prazeres do mundo, e acabam por terminar, portanto, pelo julgamento. E o grupo dos crentes veio os sinais, Deus lhes adverte, eles recebem a advertência de Deus, eles aceitam a palavra de Deus e são salvos e são preservados, portanto, do julgamento. Portanto, foi sempre assim. E assim sabemos também que, através dessa advertência, Deus mostra que Ele responde sempre ao pecado pela punição. Deus nunca deixa o pecado impune. Nunca. Quando Ele adverte, é porque está prestes a punir. Lembramos, a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Portanto, o que o homem semeia é isso que ele colherá. Portanto, hoje homens, mulheres, todo mundo faz praticamente tudo exceto a palavra de Deus. Tanto, quando se chega a palavra de Deus, as pessoas dizem, também estás a exagerar. Quando o nosso Senhor Jesus disse que nem somente do pão viveu, nem do pão somente viveu o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, é o momento que nós devíamos realmente levantar as cabeças e tomamos a palavra de Deus, sobretudo nós, a palavra revelada que recebemos, tomamos essa palavra e vivemos dela, porque estamos a ver momentos muito estressantes, mas momentos que nos avisam que alguma coisa maior está a vir.
Hoje os homens estão tão interessados a ver o que é que podem ver na televisão, qual é o próximo episódio da vida, qual é a próxima besteira grosseira que vai se apresentar na televisão, em vez de recorrerem à Bíblia, ir à Bíblia e se meterem num canto a orarem, ficam em distrações. Portanto, estamos a viver realmente momentos em que o homem devia dizer que quando vejo esses sinais, eu tinha que ir buscar a Deus, o Deus da Bíblia, orar e Deus se revelar a mim. Mas em vez disso, as pessoas estão nas distrações. E foi sempre assim. E tudo isso mostra-nos que são os sinais do tempo em que nós vivemos, são sinais dos tempos do fim. Portanto, há 2000 anos, nós vemos um grande sinal que aconteceu, que Deus saiu da glória, tomou a tenda humana, um corpo humano, para se unir ao homem, Deus e o homem tornando-se um, foi quando ele veio nos salvar. Mas quando veio, estava no meio do povo de Israel, o povo não o reconheceu, os saduceus, os fariseus, tudo faziam para matar Jesus, mesmo antes dele começar, logo quando começou a pregar. Mas como o tempo não havia chegado, ele devia lhes passar o evangelho. Eles dizem, hipócritas, como acabamos de ler atrás, vocês não sabem dizer os sinais dos tempos. Portanto, foram momentos difíceis para eles, mas o que aconteceu? Foi uma cegueira para Israel. Naquele momento, enquanto Jesus veio na primeira vinda para nos salvar, era até o momento que estava anunciado o julgamento para Israel, enquanto a graça devia passar para as nações. Nós vimos que Jesus passou pelo Evangelho, pregou o Evangelho, passou pela cruz, ressuscitou e foi. E o Evangelho saiu de Israel e foi para as nações. Nós sabemos como é que Israel pagou aquilo. O que é que aquilo lhe custou? Custou um grande preço para Israel. Porque Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e maltratas os que são enviados. Você conhece esse teu dia. Mas a tua hora chegou. Meus irmãos, pagaram por isso. Nós sabemos a história desde os tempos de Titus, o general Titus romano, quando se foi Israel em 96, sabemos o que é que aconteceu, onde foi para Israel disperso pelo mundo inteiro. E desde lá o Evangelho passou às nações e nós achamos a graça. Devemos agradecer a Deus que temos a graça, meus irmãos. O Deus que era Deus dos judeus, que se pensava que era só Deus dos judeus, tornou-se Deus de todos nós. E o Deus, Jesus Cristo, o Salvador, nos disse, quem crer em mim será salvo. E crer em quê? A cada momento há uma palavra que Deus envia, há uma mensagem que Deus coloca, a mensagem, a palavra revelada para cada era. E quando Deus dá isso, é o mesmo Jesus que volta para vir nos dizer, voltai a mim, sou eu. Então, como houve julgamento lá para o povo de Israel, Deus deu as 7 terras das igrejas, às nações, para as nações ouvirem a palavra de Deus, desde a era de Éfeso, onde Paulo foi o mensageiro, até a última era onde Deus colocou Branham como mensageiro na última era. Meus irmãos, tivemos ao longo dessas eras sinais e sinais. E que tempo estamos a viver agora? O que é que vemos? O que é que não nos mostra que Deus está prestes a vir? O que é que falta para que isto pudesse descer? Estamos muito próximos do que nós pensamos. Daqui a pouco Cristo descerá e nós iremos ao seu encontro. Devíamos alegar em saber que temos essa promessa que um dia Cristo voltará e Ele nos buscará na sua segunda vinda e iremos na glória. E a Bíblia, como a Bíblia diz, estaremos sempre com Ele. Estaremos na glória com Ele. Portanto, naquele momento, os judeus rejeitaram o Evangelho. O que é que aconteceu? Quando os judeus rejeitaram, o Evangelho foi para as nações. E aquilo foi um grande sinal. Então, podem imaginar que depois da primeira vinda, todas as nações começaram a falar de Jesus Cristo. A coisa parou aí. No meio das nações, igrejas nasceram, mas como há sempre gênios, a igreja esposa tem sempre ao lado a outra igreja, a igreja carnal, que não é espiritual, mas que prega a Bíblia, que também prega e que tem sempre a maioria. Meus irmãos, recebemos a mensagem. Vamos ficar atentos à mensagem que nós recebemos. A mensagem que recebemos é o que nos mostra, portanto. A Bíblia diz, estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E larga espaçoso o caminho que leva à perdição. Temos a mensagem que mostra o caminho.
Deus nos enviou um profeta confirmado. E temos a palavra de Deus que mostra qual devia ser a nossa posição. A nossa posição é na mensagem, é na arca. Como no tempo de Noé. A arca era o sítio, o abrigo para proteger os filhos de Deus. No nosso tempo também Deus proveu de uma arca, a mensagem da hora. E que é também um grande sinal. Digo-vos, mas não um pequeno, um grande sinal, a mensagem da hora. Deus enviou um profeta, que é a mensagem da hora, com a mensagem para vir nos advertir. Portanto, veremos sempre que, de um lado, há a rejeição da palavra de Deus, e vem o julgamento, e do outro lado, há a aceitação pelos eleitos, e a salvação e a graça. Então, Deus faz graça àqueles que aceitam. Então, nós vemos que por 2000 anos, os servos de Deus serviram, portanto, anunciar o Evangelho de Cristo. Eles têm anunciado às nações. Mas deixe-me dizer agora que agora chegou o tempo para o julgamento vir às nações. Vai começar por uma tribulação. Brevemente, Deus virá buscar a sua esposa, Jesus virá para buscar a sua esposa, a esposa eleita, os cristãos de cada era, e nesta era que creram na mensagem revelada, Deus levará a esposa eleita, os que têm o óleo, o Espírito Santo, os levará, e a tribulação terá lugar. Essas coisas estamos a ouvir, as pessoas querem já antecipar que devem acontecer agora, vão mesmo acontecer quando o momento chegar. Portanto, estamos prestes lá, porque podemos ver cada dia um sinal que se junta a outro sinal. Portanto, preparemos, irmãos, porque enquanto isso está a acontecer, o que é que nós vemos? Deus, nesta era, neste momento, está voltando aos judeus. Quando chegar o momento que os dois profetas estejam lá, Deus tirará a sua esposa e as nações estarão em tribulação. Devemos saber isso, guardar isso em mente. Portanto, Deus está nos avisando. Não rejeita a palavra de Deus. Você que tem a ocasião de escutar a palavra de Deus, não a rejeita. Receba a palavra, mas que palavra? A palavra revelada, enviada pelo profeta, tanto enviada por Deus e proclamada pelo seu servo, o profeta Irmão Branham. Deus teve sempre uma minoria que o serviu. E como igreja eleita, ao longo das eras, foi sempre uma minoria. Nunca foi a maioria. Então, tenha a graça que achaste de fazer parte dessa minoria, possa continuar contigo, não largue essa graça, permanece na palavra de Deus, continua a servi-lo, tema o Senhor, sirva-o. Porque brevemente, diz a Bíblia, um poder levantará a esposa. Assim diz a Bíblia e assim diz o profeta. Um poder levantará a esposa para ir ao encontro do nosso Senhor nos ares, ir com Ele na glória, e nós estaremos sempre com Ele. Assim diz a palavra de Deus. A partir da esposa, quando chegar aquele momento, será um grande sinal para as nações. Saberão. Naquele momento não darão conta, mas quando acontecer, vão dar conta que é um povo que desapareceu. Meu irmão, permaneça na fé. Tenha a tua fé viva, não voltes, portanto, mantenha a tua fé viva, não voltes àquilo que tinhas deixado, como um cão acorrentou ou um porco ao seu lamaçal. Viva da palavra de Deus, cada dia aproxima-se dele. E como diz o servo de Deus, o profeta Branham, que quando nós vemos todas as coisas, vemos Deus pela palavra de Deus e pela história e pelos sinais, vemos tudo isso, sabemos que nada mais nos resta. O fim está prestes. Meus irmãos, a maneira sempre, como dizia há pouco, de Deus se revelar foi sempre os sinais. Portanto, o sinal, Deus enviou sempre sinais, e a todo momento que ele envia um sinal, sabe-se que alguma coisa está quase a anunciar. Portanto, Deus tem um calendário. A natureza mesmo em si é calendário de Deus. Através da natureza, Deus nos mostra muitas coisas. Jesus disse, para observarmos os sinais, precursores da segunda vinda. E isso ele falou muito. Lembrem-se, meus irmãos, que Jesus, quando esteve na terra, falou mais da sua, quando estava a advertir, falou mais da segunda vinda do que da vinda em que ele estava naquele momento. É o que diz o profeta, e podem ler a Bíblia, está confirmado. Dando advertências que vocês verão sinais, verão falsos profetas virem, verão isso e aquilo acontecer, uma nação contra outra nação, etc. Então, todos esses são sinais que Deus anunciou que aconteceriam. E nesta era, nós vemos sinais naturais do que o profeta falou, o bramido do mar. Ouvimos falar de tsunamitas, países variados desde o norte ao sul, ou desde o oriente ao ocidente. Temos visto calamidades naturais terríveis acontecerem. Ouvimos falar de terremotos, vemos conflitos entre nações, são sinais naturais.
Se formos sinais espirituais, são diversos os sinais que temos. O restabelecimento da fé. O voltar à fé que tinham os nossos pais apostólicos na igreja. Através do Malaquias. A presença de um profeta na terra. Ou a vinda de um profeta. O envio de um profeta segundo Malaquias 4. Para trazer essa fé. O sinal da manifestação do Filho do Homem. Para dar a fé da esposa de Jesus Cristo para o rapto. A revelação dos 7 selos, portanto, a abertura dos 7 selos para a revelação dos mistérios, conforme Apocalipse 10, 1 a 7, são coisas que foram preditas que deviam acontecer e aqui estão acontecendo. Nós sabemos disso, que são realidades e nada fica de lado. Meus irmãos, quando vemos os sinais nas nações, vemos sinais mesmo até nas economias, vemos sinais nas igrejas, o conselho ecumênico, que sinais que nós não podemos ver, também é um sinal. A igreja também está se unindo à palavra, é um grande sinal. Há uma união que está se fazendo. A esposa que está se unindo à palavra. Ele, a esposa e a palavra estão se tornando um. Então, é tempo de se unir à palavra, é tempo de ficar com Cristo. Torna-te um com a palavra de Deus. Ame Jesus Cristo. Busque-o a todo momento. Tu que és a esposa de Cristo. Porque é isso que está a te preparar para o rapto. Deus avisa sempre. Lembra-se, aviso depois julgamento. Deus sempre avisa antes de julgar. Isso é o que Deus tem feito. Então, todos os sinais que Deus tem dado é para nos advertir das situações que vão acontecer. Então, se Deus avisa, é porque nos ama, quer nos dizer, meus filhos, não aí. Preparem-se, o caminho é este, deixam lá os caminhos. Os prazeres do mundo só te levarão à perdição. Os prazeres do mundo te levarão à dor e tormento. Mas a vida cristã, o abraçar Cristo, te levará na glória e para sempre estarás eternamente com Ele. E alegra-te, você que está se preparando para a vinda do Senhor, porque é uma graça que encontraste, conforme diz o profeta. É uma graça que encontraste. A Bíblia diz que aquele que se surge mais. E o que o justo pratica mais a justiça. E que aquele que é santo se santifica ainda mais. Portanto, meus irmãos, estamos a viver um tempo que nós sabemos que a promessa de 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 13 até 18, deve se realizar e vai se realizar. A Bíblia o diz, e assim diz a Bíblia, assim diz o Espírito, haverá um rapto. E o profeta de Deus torna a dizer isso, lembram-se, haverá um rapto. Cristo virá, a esposa irá. Então preparemos, meus irmãos, porque o tempo está prestes. Portanto, preserve, guarda o teu direito de primogenitura. Não suja a tua roupa, mantenha a roupa limpa. Não faça como fez Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura. Faz como fez Jacob, que buscou o direito de primogenitura a todo custo. Ele buscou o direito de primogenitura a todo custo. Busque o Espírito Santo a todo custo. Viva da palavra de Deus, viva na sua presença. Busque-o em oração. Busque-o em todo momento. Busque através da palavra. Por isso que Deus nos deu a palavra. Temos a Bíblia, temos as brochuras, temos as fitas. Escuta a mensagem. Ore. Busque Deus. Esteja na sua presença enquanto estamos nessa condição. Um dia, quando o momento chegar, voltamos nas igrejas, estaremos todos juntos. Mas enquanto temos essa condição, a exortação é essa. Não se canse de buscar Deus. Continue a buscar Deus. Esteja com o Senhor Jesus Cristo. A todo momento. E lembre-te, não toques a promessa pelos prazeres do mundo. Não faça isso. Não toque a palavra de Deus pelos prazeres do mundo. Mas toma aquilo porque é isso. A palavra é o que te levará para o lar. Lembra-te, 1 Coríntios 6, 9 a 10 diz que aquilo que o homem semeia é aquilo que ele colherá. Portanto, lembra-se disso. Ele diz também em Apocalipse 21, a partir do versículo 8, ele fala disso. Então, lembra-se dessas escrituras. Uma vida contrária à palavra do Espírito, todos que levam uma vida contrária ao Espírito não herdarão o reino dos céus. Não vão herdar. Portanto, meu irmão, viva da palavra, aplica o sinal. Lembra-te, Raab, quando viu os mensageiros que foram a Jericó explorar o país, ele disse: olha, o povo aqui está estremecido, nós sabemos que vocês têm um Deus terrível e ouvimos a fama desse Deus. Sim, portanto, lá o povo já estava aterrorizado, quase derretido. Então, eles lhe disseram:
toma a nossa palavra. A mensagem que estudamos coloca o cordão escarlate. Vamos aceitar a nossa mensagem, coloca isto, porque isto aqui é o sinal da aceitação da mensagem que nós trazemos. Quando nós viemos destruir Jericó, tu estarás preservada, tu e a tua família. A Raabe, que era uma mulher gentil, mulher das nações, papagã, levava uma vida má, como se chama hoje, uma prostituta. Mas quando ouviu o Evangelho, ele se agarrou naquilo e chamou os seus, todos debaixo daquele sinal, escolheu, recebi uma mensagem. O Deus de Israel me falou, vamos ficar debaixo do sinal. Ficaram debaixo do sinal e durante aquele momento, enquanto estavam debaixo do sinal, chegou o momento que Israel devia chegar. Os filhos de Israel, com Josué na vanguarda, à frente da equipa, deram voltas conforme a ordem de Deus. Quando as trombetas soaram, lembrem-se, os muros de Jericó caíram. Aqueles grandes muros. Quando Deus olhou para aí com ira para Jericó e sabia que Jericó havia de ser destruído, ele olhou e viu que estava lá o cordão escarlate. Ele lembrou-se, tanto como Deus não se esquece de nada, é sempre o verdadeiro, para com os verdadeiros. Então o que é que ele fez? Enquanto os muros de Jericó caíram, a casa de Raabe ficou intacta, nenhuma pedra sequer caiu daquela casa. Por quê? Porque ela foi fiel, creu na mensagem dos mensageiros. E Deus que é fiel para com os fiéis, Deus que é o verdadeiro Deus que é verdadeiro para com os verdadeiros, preservou, meu irmão, minha irmã, esposa eleita, filhos de Deus. Deus preservou a Raabe e a sua casa, a sua família. Todos os outros foram destruídos, mas aquela casa foi preservada. Por quê? Porque ficaram debaixo do sinal. Fica debaixo do sinal. O sinal é o Espírito Santo. Deus nos deu a mensagem. Com a mensagem, nós temos que ter, cada um deve ter o Espírito Santo. E temos a ocasião. É a ocasião que cada um tem de buscar Deus, de orar, de suplicar a graça de Deus. Você viu que há um sítio que ainda não chegou, tens a ocasião de o fazer agora. Agora não há desculpa, porque estamos nas casas. Busca Deus, ore, consagra-te, suplica a Deus, pede-lhe o que precisa, e Deus sabe. E Deus, Jesus disse, se vós pais, homens que sois, não dás serpente aos vossos filhos quando os pedem peixe, ou não dão pedra aos vossos filhos quando os pedem pão, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedem. Meus irmãos, é a ocasião que temos. Busca o Espírito Santo, busca Deus. Vê onde ele não chegou, busca Deus para poder lá chegar. Porque, como Jericó estava em julgamento, hoje cada nação, diz o profeta, cada nação está sob julgamento hoje. Portanto, o julgamento, toda a nação hoje que está debaixo da terra, debaixo dos céus, que só está sobre a terra, está na fila do julgamento, assim diz o profeta. Então, devemos nos preparar porque Cristo virá. Mas antes de julgar, Deus terá sempre os seus. Então, qual é a tua posição? Irmão eleito, irmã eleita, irmão cristão, povo de Deus, qual é a tua posição agora, como cristão? Onde o nosso Senhor Jesus Cristo vai te encontrar quando Ele vier? Busca os seus. Ele vai te encontrar no mundo? Onde te encontrar? Lembra-se, Jesus vai te encontrar num desses dois lugares. Ou estarás no mundo, tentando servir a Deus como um cristão morno, mas vivendo nas praças do mundo. Ou te encontrará na palavra de Deus, com uma fé viva, cheio do Espírito, aguardando a vida, vivendo da palavra, comendo da palavra e aguardando a vinda do Senhor. Então, qual é a tua posição hoje? Isso é que deves te lembrar. Isso é a pergunta que eu te faço, é a mesma pergunta que o profeta te faz, o profeta da era. Então, lembra-se, ou você estará em Cristo, cheio do Espírito Santo, ou então estará nos países do mundo e Cristo nunca te apanhará. O profeta diz na pregação, que faremos com esse Jesus chamado Cristo? No seu parágrafo 139, poderia começar até no parágrafo 48,
O profeta diz que na Arca de Noé, uma vez, em vez de 8 pessoas somente, muitas pessoas teriam entrado lá se pudessem, quando a chuva começou a cair. Mas a questão já tinha sido debatida, diz o profeta. As pessoas quiseram. Quando a chuva começou a cair, foram bater a porta. A questão já tinha sido debatida, o evangelho já tinha sido pregado, os sinais já haviam sido mostrados, portanto, aquele tempo tinha passado e a chuva caía. Portanto, como Deus falou, os sinais se mostraram e ninguém deu conta disso, só 8 creram naquilo. Era tempo do julgamento. O julgamento estava a bater. Então o julgamento havia começado e ninguém podia travar o julgamento. Quando o julgamento começa, ninguém trava. É por isso também, lembra-se, para aquele que não crê, que duvida disto, lembre-se que a incredulidade não para com Deus. Mas os crentes estarão sempre fiéis ao Senhor, porque Deus não muda. O que Ele fez é o que Ele tornará a fazer. E como aconteceu com os judeus, no tempo da sua visitação, negaram. E nós vimos onde Israel, os judeus foram parar pelo mundo inteiro. O que aconteceu na primeira vinda de Cristo, depois da primeira vinda de Cristo. O mesmo vai acontecer. Neste momento o Evangelho está voltando para os judeus. E o mundo vai entrar em julgamento. As nações vão ser igrejas. Igrejas. Deus falou sempre igrejas. Lembra-se, os que crucificaram, levaram Jesus à cruz, disseram que crucificam, estão nas igrejas. Então lembre-se, meus irmãos. Veja o que é que você crê. Onde você está. Onde está a escutar a palavra de Deus. Deus tem sempre uma mensagem para cada era. E a mensagem da era é a palavra que Deus envia para advertir o povo naquele momento. E nós temos uma mensagem. Temos a mensagem do profeta. Temos o profeta William Marion Branham. E com uma mensagem confirmada. E isso nos alegra, porque a mensagem nos mostra, nos diz o que é que nós devemos ser e nos prepara para voltarmos à casa do Pai. Hoje também, portanto, as igrejas o negaram, conforme lá em Israel negaram Jesus Cristo. As igrejas o negaram, desviaram-se do divino, mas pretendem pregar o divino. Pretendem pregar Jesus Cristo, mas colocam dogmas, preceitos humanos, seus pensamentos. Não é isso que vai levar a esposa. Não é isso que vai preparar a esposa. Não é isso que vai dar o Espírito Santo. Isso não dará. Portanto, até lembra-se, um dos grandes sinais que Deus fez através desse profeta é a manifestação do Filho do Homem. Enquanto Deus devia vir na carne humana para se manifestar de novo, conforme ele fez diante de Abraão, o que é que aconteceu? Homens chamavam daquilo de telepatia mental, chamavam aquilo de fanatismo. Mas Deus tem sempre os seus que creem, porque Deus tem sempre um povo que é reservado, que crê nisso. E você, irmão, você, irmã, mantenha a fé. Você que ainda não creu, adere a esse povo. Deus enviou uma mensagem. Portanto, a manifestação do Filho do Homem é um dos sinais precursores nesta era. Jesus disse que aconteceu no tempo de Sodoma e Gomorra, aconteceria também nos nossos tempos. Nós sabemos o que aconteceu. Enquanto Abraão estava lá, na tenda, a conversar, tanto com Elohim. Lembra-se, Deus vestiu-se da carne humana. Pela primeira vez apareceu e comeu na casa de Abraão. Comeu na casa dele. Sara cozinhou a comida, preparou a comida que Elohim, Deus, comeu na casa de Abraão. E enquanto estava lá, ele estava dando a promessa que no próximo ano, esta mesma época, eu visitarei e terás um filho. Então houve uma promessa do filho. Enquanto dava isso, e quando acabou de dar essa promessa, lembra-se quando Deus saiu de lá, 2 anjos foram até Sodoma. Mas em Sodoma e Gomorra estavam recebendo uma outra mensagem, era a mensagem da cegueira. E é o que está acontecendo com o mundo hoje. Então, cuidado com a mensagem de cegueira. O mundo está com a cegueira, a mensagem por vir. Há sinais, há até profecias que até umas se cumprem, outras até não se cumprem, conforme estão a ver. Outras falsas. E outras que podem se cumprir. Mas o que acontece? Jesus falou dos falsos cristos, os falsos ungidos. Lembram-se? Quando dizem isso, devem se lembrar também que como há o falso dólar, não pode haver um falso dólar sem um verdadeiro dólar. Para haver um falso tem de haver um verdadeiro. Então Deus enviou um verdadeiro profeta confirmado, com sinais. Com a coluna de fogo, confirmado.
a trazer uma mensagem para trazer de volta a fé que a igreja perdeu ao longo das eras por causa dos dogmas dos homens. Então, nós, quando vemos essa presença do profeta na terra, é um grande sinal. E quando vemos o que ele está manifestando, trazer de volta a fé, é uma voz que está atrás desse sinal, como diz o profeta. Porque Deus envia sempre um sinal, e a manifestação do Filho do Homem é um sinal. Mas quando está a dizer à sua esposa, crede, receber a palavra, unir-vos à palavra, é a voz que está atrás do sinal para dizer, isso que estou a fazer é para vocês serem um comigo, porque daqui a nada nós iremos. Jesus virá nos buscar. Portanto, a esposa das nações desses últimos dias, temos uma promessa. Nós vimos muitas coisas que Deus fez ao longo dessas eras e continuamos a crer. Aquilo que Deus prometeu que vai acontecer antes da partida, vai acontecer. Los Angeles está lá ameaçado, brevemente estará nas águas. O profeta Deus profetizou e sabemos que tem lá fissuras. Mas desde quando? Há mais de 50 anos que aquilo foi dado. Está lá, está acontecendo. Então devemos saber que quando é Deus que viu um profeta, Deus confirmará esse profeta. Então, o Deus que não muda, lembre-se que ele é sobrenatural e tem sempre sinais sobrenaturais. E seus sinais sobrenaturais se manifestam sempre. E quando ele se manifesta, é para mostrar que ele está presente no meio de nós. E Deus fez isso de muitas maneiras. Meus irmãos, é uma exaltação. O tempo é escasso. Mas o que é que eu vos dizer? Para poder terminar. Deus manifestou grandes sinais e prodígios no Egito. Mas quando fez lá, eles tiveram um tempo de crer, mas não creram. Nem se arrependeram. Deus fez a mesma coisa hoje. Portanto, Deus fez a mesma coisa hoje. Portanto, como Deus fez a mesma coisa hoje, o que é que acontece? Hoje é como nos tempos da Bíblia. Noé entrou na arca e Deus selou. Moisés falou e Deus fechou. Hoje a mensagem foi pregada, já foi pregada. O que nos resta a nós é crermos a mensagem e aplicamos o sinal. Porque no tempo de Noé, pessoas podiam pregar, continuar a falar, mas era em vão. Deus já não estava lá, a arca já estava fechada. E no nosso tempo, vai acontecer, pessoas continuarão a pregar, a clamar, clamando receber alguma coisa, mas será tarde, quando Deus terá a sua esposa. É hoje, meu irmão, que deves receber alguma coisa. Esses sinais continuam a ser uma advertência para nós. Portanto, lembra-se, meu irmão, guarda a tua posição como cristão, viva como cristão, tenha uma atitude como a viva de Sarepta, que quando viu que a casa dele já estava a entrar em ruína, porque ela e a sua filha iam morrer, porque estavam com o último punhado de farinha no vaso e de óleo na botija, ele orou toda a noite, diz o profeta. O profeta disse na pregação Esteja Certo de Deus, está no parágrafo 85. Que quando viu aquilo, ele se meteu a orar toda a noite. Mas depois de orar, ele disse, estou certo de Deus. Eu sei que Ele é Deus. Tenho confiança nele. Que Ele é Deus e Ele cumprirá a sua palavra. Ele o fará. Eu sei que Deus é Deus e eu confessei tudo e fiz tudo o que Deus exigiu. É o que a palavra de Deus diz. E enquanto os outros diziam, as dançarinas, bailarins, a procurarem prazeres do mundo, querer ir aí talvez, querer vender o direito de primogenitura, há uns que estão em oração, orando, buscando Deus. É o que aquela mulher fez. Busca Deus, fique em atitude de oração, meu irmão. Mas para quem tem, você que tem, ajude o teu irmão que não tem. Isso também é a palavra de Deus. Faça isso, é o que nós estamos fazendo. Então, alguém tem alguma coisa, não olhe o outro. Mas se vês que está numa situação difícil, lembra-te que tens um Deus. Clama a Ele exatamente te responderá. Portanto, meu irmão, lembra-se, para terminar, o Deus verdadeiro toma conta do cristão verdadeiro e nunca faltará de o fazer. O Estado, não importa o Estado que estás hoje, o Estado em que a mensagem te encontrar, aceite somente o cordão escarlate. Esse cordão escarlate, o profeta diz, está estendido ao longo de toda a Bíblia. Deus te dará aquilo que você precisa. Então não largue. Se voltaste atrás, levanta-te, anda com o Senhor, tenha coragem. Deus te perdoará, tenha coragem. Para que você que não ouviu ainda e teve essa ocasião, tome a palavra de Deus e avance à frente. Não importa o teu estado, toma o cordão escarlate que se estende ao longo de toda a Bíblia. Portanto, como nos tempos de Noé, a tua posição está na arca.
Esta é a mensagem da hora. Deus quer homens e mulheres abandonados completamente a Ele, porque Deus quer ter confiança em ti. É o que diz o profeta. Deus quer homens e mulheres abandonados a Ele, em que Ele possa ter confiança. Deus quer te dar confiança, meu irmão. Então, quer que Deus confie em ti? Então abandona Ele, vive por Ele, porque Deus quer pessoas em que Ele possa ter confiança. Então, meu irmão, põe-te na posição em que Deus possa ter confiança em ti. Porque Deus confia mesmo nos seus filhos, na verdade, você abraça fixamente com a palavra, coloca-te na posição da palavra, então Deus fará tudo. Nós, lembra-te, nós fizemos votos a Deus que permaneceremos fiéis a Ele, então vamos continuar a ser fiéis até o dia em que o Senhor vier, como aqueles 3 hebreus que permaneceram fiéis, mesmo quando foram a fornalha ardente, e Deus não se esqueça dele, Deus os livrou. Então mantenha a tua luz acesa, que Deus vos abençoe.